Hoje nós estamos na aula 3, segunda aula prática do nosso curso, onde a gente vai falar sobre joelho e quadril. Lembrando lá da primeira aula, onde a gente falou sobre as funções, tá? A gente veio pé, estabilidade, tornozelo, mobilidade. Vamos por uma região de predominância de estabilidade, que é o joelho, e depois voltar para a parte de mobilidade, que é o quadril. Você já deve ter sentido ou conhecer alguém que tem sempre aquela dorzinha no joelho. Muitas vezes essa pessoa até já fez ressonância, fez exames e não se mostra nada, né? Nenhum problema, nenhuma lesão, ou até mesmo se tem uma lesão parcial, ligamentar, alguma coisa, a gente consegue através de exercícios muitas vezes reduzir essa dor. Se com exercícios a gente não conseguir, aí entra o papel do fisioterapeuta em fazer as abordagens fisioterapêuticas que não cabem a nós, educadores físicos, fazer. Mas tem coisas aqui que vocês conseguem fazer em casa. Primeira coisa que a gente deve perceber, partindo do princípio que eu já corrigi lá, pé da Mari, tornozelo da Mari, tá? Ela vai fazer um agachamento, pode fazer um agachamento normal agora com a tua base normal. Subiu, mais uma vez. E na hora de subir ela dá uma balançada forte na perna, vai, de novo. Balança assim, tenta ficar como se tivesse... Isso. Ela tá exagerando, obviamente. Vai. Pode ser um sintoma de falta de estabilidade no joelho. Mas geralmente esses balanços a gente percebe mais quando o problema está no pé. Mas partindo do princípio que eu tenho um pé bem firme no chão, um tornozelo já móvel, e eu continuo sentindo aquela dor no joelho, percebendo que eu tenho um pouquinho de dificuldade de manter um alinhamento do meu joelho durante o exercício. Lembrando que a gente nunca deve permitir com que o teu joelho fique para dentro da linha dos teus pés. Ele sempre fica apontando para a mesma direção que a ponta dos teus pés. Seja num agachamento tradicional, um agachamento que a gente considera sumô, que a gente trabalha com a rotação interna do quadril. O importante é só que o teu joelho, ele acompanhe a ponta dos teus pés. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios que proporcionam estabilidade e muitas vezes um pouco de analgesia no sintoma de dor. Primeiro exercício que a gente vai fazer, partindo do princípio de que esse aluno ele tem dor, tu tem dor, o teu amigo tem dor no joelho, não consegue fazer exercícios de agachar, caminhar, correr, subir escada. A gente vai primeiro exigir um pouquinho mais de estabilidade dessa região. Se você for idoso, ou a pessoa que você for abordar for idoso, você vai fazer isso primeiro sem bozu, sem nada que cause instabilidade, só pedindo que ela fique num pé só. Tá? Parou num pé só, já consegue fazer isso. No chão mesmo, ela vai fazer um sinal de cruz com a perna. Então ela vai o mais longe que ela conseguir para frente. Pode dobrar um pouquinho o joelho lá, desde que mantenha o pé estável. Vai o mais longe lá para trás. O mais longe por trás da perna para o lado oposto. E o mais longe para a lateral, sem tocar o pé no chão também, tá? Com isso, o que ela está provocando? Ela está provocando instabilidade, ela está provocando desequilíbrio de propósito, tá? Para que justamente o corpo dela comece a entender, através de propriocepção, que ele precisa de uma maior estabilidade nessa região. Mari fez aqui, ela fez super bem, ela já é um pouco mais avançada, a gente aumenta um pouquinho a dificuldade. Vamos buscar uma base instável para ela. Ela vai primeiro se posicionar, isso. E primeira coisa é só tentar ficar aqui. Vocês veem que aqui ela já teve um pouquinho mais de dificuldade, já está exigindo um pouco mais da região do tornozelo. É normal, quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, sentir uma febre quente na região do joelho e tornozelo, porque os dois estão sendo exigidos aqui em relação à estabilidade, tá? A Mari já está mais avançada nesse aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar fácil para ela? Não. Se eu estiver dando uma aula para ela, eu posso simplesmente só deixar mais instável ainda a base dela lá. Ó. Fazer com que ela mantenha o centro do corpo ativo, a rotação de quadril, protegendo para que esse joelho ele não rode para dentro e não faça movimento de balanço. Ou, se você treina sozinho, simplesmente faz o mesmo gesto da cruz, só que agora em cima de uma base instável. Aí. Outro exercício, ela vai botar os dois pés em cima da base instável, afastar um pouquinho mais a base de agachamento, ok? Pode ser um disco, pode ser uma cama elástica, desde que provoque instabilidade. Ela vai agachar, tentando manter o pé plantadinho, joelho sempre um pouquinho para fora com a ação do glúteo aqui como estabilizador. Vai ficar 10 segundos numa posição próxima a 90 graus, tá? Ou abaixo, se você conseguir.
sem perder as curvaturas da coluna. Depois dos 10 segundos, ela vai fazer 10 movimentos. Pode subir tudo e descer tudo. Sobe tudo, desce tudo. Pode abrir um pouquinho menos. Isso, um pouquinho menos. Aí. O que a gente está fazendo aqui? É óbvio que se eu quiser trabalhar com sobrecarga, eu não vou usar uma base instável, tá? Isso é invencionismo, tá? Não sei se existe essa palavra, mas existe muito isso na nossa área. Não existe, tá? Lógica em tu trabalhar sobrecarga com instabilidade. Beleza? Ela pode fazer isso aqui 3, 4 vezes, já vai sentir a coxa bem ativa, o glúteo bem ativo, tá? Qual é o cuidado? Se tu tem dor no joelho, tu vai fazer os exercícios até a amplitude ou o ponto que tu não sinta dor no joelho. A mesma dor que tu sente de lesão. Então, alguns exercícios podem ser adequados para ti, outros não. Outro exercício, pode ficar aqui, ó. Geralmente, quem tem dor no joelho, tem o desequilíbrio lá nos pés e faz o agachamento fazendo um valgo. Faz o agachamento fazendo um valgo aí. Tá? Aí, pá, beleza, corrigiu o pé, ela não tem mais aquela fraqueza no pé, mas ela ainda faz o valgo, vai, agacha e faz o valgo igual, tentando deixar o pé um pouco mais corrigido lá. Isso pode ser principalmente por falta de força no glúteo, especialmente o glúteo médio, que faz esse movimento de abdução, tá? Então vai, agacha. Ah, mas como é que eu vou fazer para corrigir isso? Vou lá fazer o leg, aí eu boto uma bola aqui no meio, que daí o meu joelho não fecha. Não. Completamente errada essa ideia, tá? Porque quando você faz uma tração para fora, que seria o que a bola faria aqui no meio, você está ativando parte interna do quadril e da coxa. Então você está provocando ainda mais o fechamento através de estímulo neural que a bola vai causar aqui no meio. Então o que a gente faz? Eu preciso trabalhar correções com o meu sistema nervoso. A informação tem que vir daqui. Então o que eu vou fazer? Se o erro é fazer um valgo, eu vou provocar ainda mais esse valgo. Então a Mari vai agachar agora, ela tem a obrigação, por conta da força que o elástico está fazendo, em fazer uma rotação externa associada a uma abdução de quadril. E corrigindo lá para que fique, ó, joelho e ponta do pé na mesma linha. Ah, eu sinto dor para agachar lá embaixo. Vai até onde você conseguir, sem sentir a dor no joelho. Para que você consiga fortalecer, você vai ter que fazer. A menos que seja alguma cirurgia, alguma coisa que foi mal sucedida. Fora isso, se você não quer agachar, porque alguém disse para ti que tu não pode agachar, como é que tu faz para sentar no vaso, amigo? Como é que tu faz para se levantar da tua cama? Senta no vaso, amor. Não dá, só agachando. Se atira, né? Daí. Vai sentar na cama, não, se atira na cama. Então, agachamento é uma coisa que você vai fazer na sua vida inteira. No carro. Tá? No carro, tudo você precisa agachar. Então, você vai trabalhar o agachamento, sim, como um exercício corretivo para a redução de dores. O que a gente cuida? Caso de uma condromalácia, grau 3, grau 4, que é um desgaste no tendão que causa dor e certeza que muitas de vocês que estão assistindo passam por isso. A gente limita a amplitude para uma amplitude que você não sinta dor. Então vai, digamos que a Mari daqui para baixo ela começa a sentir a dor. Então a gente reduz o movimento, vai daqui para cima. Conforme o corpo dela for ficando mais forte, os estabilizadores do glúteo for ficando mais forte, ela for desenvolvendo mais musculatura na região, principalmente distal da coxa, essa dor ela vai reduzindo e ela vai ganhando amplitude com o tempo, tá? Esse exercício é um que já é diretamente a transferência para o agachamento, mas eu também posso trabalhar a posição do siri. Ela vai ficar um pouquinho agachada, forçando bem a rotação do quadril de novo. Lembrando que rotação é o gesto de girar, você vai girar para fora. E daqui ela vai fazer uma abertura, pode fazer para o teu lado direito, Mari, e um fechamento médio. Ela não chega a juntar os pés lá, ela abre, fecha um pouquinho, abre e fecha um pouquinho. Lembrando que se você tem lá um desequilíbrio na região de tornozelo e pé, você pode trabalhar também com um elástico aqui na região dos maléolos, porque daí ela vai estar forçando mais ainda a inversão do pé associada a essa rotação do quadril, tá? Então ela pode ir para o lado, voltar para o outro, pode fazer 5 passos para cada lado, vai de acordo com a sua limitação e o seu nível de treino.
né? Ela aqui, quando eu mando ela fazer isso aí, às vezes como aquecimento para pré-ativação de glúteo, faz 100 vezes para cada lado, né? Para conseguir sentir bem, tá? Outro exercício que a gente também pode fazer para ajudar na estabilidade de joelho são os mesmos que a gente fez lá na parte de tornozelo e pé. Vamos fazer agora, a gente só vai demonstrar o afundo sem o avanço, perdão, sem o caixote mesmo, mas eles têm a mesma função. Vai, bota o pé para frente. Digamos que ela tem aquela dor no joelho lá que é chata. Então o que a gente vai fazer no primeiro momento? Quando o problema é maior em joelho do que no pé, a dor é no joelho, mas o pé da pessoa ou o seu pé já está corrigido, a gente vai provocar uma instabilidade para estimular o nosso sistema nervoso para ele entender que eu preciso de mais estabilidade aqui. Então, eu vou fazer uma tração lateromedial, de fora para dentro, enquanto ela faz o afundo. Isso eu posso prender esse elástico no espaldar, no pé da cama, onde quiser. Eu estou segurando aqui para demonstrar para vocês, tá? E na primeira vez, se tu tiver a possibilidade de pedir para alguém, tu vai pedir para a pessoa te incomodar mais ainda, causar mais instabilidade ainda, estimular para o corpo lá que ele precisa estabilizar, ele precisa firmar essa região. Tá? O mesmo serve para aquele avanço no caixote. A Mari vai demonstrar só umas 2 repetições aqui. A mesma coisa. Já estou um pouquinho mais avançado, quero corrigir. Deixa eu te virar de frente para a câmera, para a gente analisar bem a questão do balanço. Faz sem concentrar tanto aí. Deixa um pouco mais solto. Na hora de descer agora também desce um pouco mais solto. Repara aqui, ó. Vai. Ó. Vai. Mais uma sem pensar muito, vai. Sem pensar muito. Não é só fazer as coisas de qualquer jeito, a gente precisa pensar. Então, abdômen ativo, rotação externa de quadril, o pé agarrando bem lá, também com aquele giro externo, mas agarrando com o polegar, ela vai descer devagar e concentrando para manter para cá. Isso, manter a rotação, manter a rotação. Ainda tem um pequeno balanço, mas ela já melhorou. Agora, conforme você for fazendo, você vai melhorar essa estabilidade. Isso aqui, geralmente, para quem tem a condromalácia, não é muito indicado pela amplitude no começo, tá? Mas se você não tem condromalácia, só tem aquele desconforto no joelho e já tem um nível de treino bom, às vezes as pessoas já treinam há bastante tempo e tem esse desconforto no joelho igual, esse é um ótimo exercício para trabalhar essa estabilidade de joelho também e ajudar bastante na redução de dor, tá? A gente não pode esquecer também, tá? Fortalecimento de glúteo de maneira direta. Mari, pode deitar no chão, por favor? Nada melhor, né, do que uma elevação pélvica tradicional. Espalma as mãos no chão. Faz também a correção dos pés, tá? Seja para uma correção, até mesmo para o seu treino de glúteo lá. Faz a correção dos pés e percebe o quanto vai ser melhor a ativação do seu glúteo e também a carga que você vai conseguir colocar. Se eu não tenho uma base instável, bem estável, uma base forte, eu não consigo ter um prédio alto. Vocês concordam comigo? Como é que é a pirâmide? Uma base forte e extremamente alta. Se fosse o contrário, né? A gente não consegue, então, imprimir tanta força se a gente não tem uma base forte. Então, corrige bem aqui os pés, umbigo para dentro, tá? Desce. Importante, sempre que for fazer elevação pélvica, a primeira coisa que vocês vão fazer é encolher um pouquinho a barriga e depois fechar, apertar um pouco o abdômen. E partindo daqui, a força não é em subir a bunda, e sim empurrar o chão. Empurra o chão com os pés, como se fosse dar um coice no chão. Aperta e volta. Elevação normal, temos os níveis mais altos. Pode subir, tira esse pé do chão, mantém só o outro. Importante que, quando ela tirar esse pé do chão, ela não se entorte toda, ela fica no mesmo alinhamento como se estivesse com os 2 pés no chão. E esse aqui também, principalmente, que está no chão. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Posso trabalhar em movimento, posso trabalhar de maneira isométrica também, tá? Quando eu falo em joelho, não posso esquecer de trabalhar também a parte interna da coxa.
desde que eu não faça mais tanto valgo, tá? Alonguei lá, tá? A gente vai falar também sobre os alongamentos que são importantes para a parte de redução de dor e principalmente avaliar algumas coisas em movimento que eu preciso de alongamentos estáticos, tá? Mas partindo do pressuposto que tu não faz o valgo durante o agachamento e tu tem também dor no joelho, a gente pode também usar uma força de adutor para fortalecimento dos estabilizadores. O adutor também é um importante estabilizador, não tanto quanto o glúteo, mas também é. Eu tenho que ter um equilíbrio entre essa musculatura interna e musculatura externa. Cabe a avaliação para a gente conseguir dissociar e entender o que está fraco, o que está forte, tá? É bem simples. Testa a tua força de quanto tu consegue apertar com a coxa e quanto tu consegue abrir, para ver se tem muita diferença de força aí de resistência.